Boa noite. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Quero convidar a igreja a abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Nós leremos do versículo 21 ao 35. Enquanto os irmãos procuram, mais uma vez eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar transmitindo a palavra do Senhor. E também, com grande privilégio, ter juntamente comigo os meus familiares e amigos. Está conosco a nossa matriarca, a nossa avó Mariana, mulher vigorosa. Na família nós costumamos dizer, se a nossa avó não for para o céu, ninguém vai. Que essa mulher passou e suportou, foi para poucos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando minha avó Mariana, minha tia Laide, com grande prazer, tia do coração, o meu primo Lucas, a Aline, o Wellington. Quero agradecer a presença do Michel, da Isa, da Camila, da Rayane. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Os irmãos encontraram? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus conservos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar o patrão, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tem paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aqueles servos aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um do seu irmão. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos,
que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, Jesus ele vem ensinando os seus discípulos como agir quando os nossos irmãos pecam contra nós. Jesus está ensinando os seus discípulos o dever dos cristãos, como se comportar com as dívidas que os nossos irmãos têm conosco. Qual que tem que ser o nosso posicionamento? Jesus vem falando acerca do perdão. Jesus vem falando acerca da misericórdia. Jesus, ele vem ensinando acerca de ter compaixão uns para com os outros. E com isto, meus irmãos, acende no apóstolo Pedro uma pergunta bem oportuna, uma pergunta bem valiosa, porque Jesus estava ensinando como nós devemos agir quando o nosso irmão peca. E Pedro consigo ele começa, mas até quantas vezes? Qual é o limite? Até onde eu tenho que perdoar o meu irmão? Olha que nos diz o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, naquela época, a escola rabínica, ela ensinava que nós devemos perdoar o nosso irmão até 3 vezes. Se o teu irmão pecar contra você uma vez, você perdoa. Se ele pecar contra você a segunda vez, você perdoa. Se ele pecar contra você a terceira vez, você perdoa. Mas se ele pecar contra você a 4ª vez, aí já é demais. Este era o ensinamento da época da escola rabínica. E Pedro, por sua vez, ele vai dizer: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar? Até 7 vezes? Veja comigo que Pedro vai além da escola rabínica. Pedro vai além dos ensinamentos daquela época. Pedro mais do que dobra. Ele diz: até 7 vezes devo eu perdoar o meu irmão? Com toda certeza, irmãos, Pedro queria chamar a atenção de Jesus. E com isso, arrancar elogios para si. Imagine comigo, todo mundo naquela época era ensinado que nós devemos perdoar até 3 vezes. Agora imagine um dos seus discípulos e fale: na verdade nós devemos perdoar até 7 vezes. Uau! Que discípulo regrado! Que discípulo excelente! Esse meu discípulo tem aprendido tudo aquilo que eu tenho lhe ensinado. Ele aprendeu que até 3 vezes devo eu perdoar, e ele está me dizendo até 7 vezes. Ele está indo além da liderança religiosa. Ele está indo além dos mestres daquela época. Com toda certeza, Pedro esperava que Jesus dissesse para ele: Pedro, isso, excelente, você é um homem bondoso. Você é um homem compaixoso. Você é um homem generoso. Mas ao invés, meus irmãos, de Jesus elogiar a atitude de Pedro, ao invés de Jesus dizer para eles palavras bonitas, que ele estava certo, que ele estava correto, Jesus vai dizer no versículo 22, dizendo: Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes
Pedro, igreja, vocês devem perdoar 70 vezes 7. Os matemáticos logo chegarão no resultado de 490 vezes. 490 vezes, este é o limite que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Os literais não deixarão os seus irmãos impunes quando eles superarem os 490 vezes que eles pecaram. Pessoas que estão dispostas a numerar cada pecado. Você lhe pecou, já é a 10ª vez, já é a 20ª vez, já é a 100ª vez, já faz mais de 490 vezes que você pecou contra mim, já não tem mais misericórdia, basta. Assim, os literais interpretariam tal fala de Jesus. Mas quando Jesus ele diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos uns aos outros 70 vezes 7, Jesus não quer que nós multipliquemos. Jesus não quer que nós cheguemos no resultado de 490 vezes, não. Jesus, quando diz 70 vezes 7, não é um cálculo matemático. 70 vezes 7 é um emblema. 70 vezes 7, meus irmãos, é um número ilimitado, sem restrições. Não tem limite, meus irmãos, para perdoarmos. Não tem restrições para liberarmos o nosso perdão para os nossos irmãos que pecam contra nós. É isso que Jesus está ensinando. Vocês devem perdoar 70 vezes 7. Veja comigo, irmãos, agora no versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Com esse diálogo que Jesus está batendo com os seus discípulos, Jesus propõe a eles uma parábola, e é a que nós lemos nessa noite. Uma parábola, irmãos, é uma narrativa alegórica que transmite uma verdade para os seus ouvintes. Veja comigo esta parábola que Jesus narra no versículo 24. 23, 24. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um rei, irmãos, nos diz esta parábola que Jesus narra para os seus discípulos, passa a ajustar as dívidas que os seus servos tinham para com ele. E foi encontrado um devedor que lhe devia 10.000 talentos. Que dívida é esta? 10.000 talentos. Irmãos, com toda certeza, quando Jesus disse para os seus discípulos que um servo devia para o seu senhor 10.000 talentos, ele queria chamar a atenção dos seus discípulos, porque 10.000 talentos é uma dívida gigantesca. 10.000 talentos, irmãos, é uma dívida absurda, uma dívida ao qual ninguém conseguiria naquela época fazer, uma dívida surreal, uma dívida que foge dos parâmetros da realidade do povo daquela época. 10.000 talentos é um absurdo. Um talento, irmãos, naquela época, um único talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Só que este servo não devia um talento, ele devia
10.000 talentos. Aquele servo devia para o seu senhor 350.000 quilos de ouro. Uau! Que dívida absurda! Que dívida monstruosa! Quem sabe os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, mas isto é impossível. Como um homem pode dever para o seu senhor 350.000 quilos de ouro? Porque um único talento, um talento só, meus irmãos, era a renda de uma vida inteira naquela época. A pessoa vivia uma vida inteira para ganhar um talento. E aquele homem possuía uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, segundo Jan Carson, ele vai nos dizer que para uma pessoa granjear 10.000 talentos, ela teria que trabalhar 200 milhões de anos. 200.000 anos de trabalho. Este é os anos que aquele homem deveria trabalhar, 200.000 anos, para poder granjear 10.000 talentos e saldar a dívida que ele tinha com o seu senhor, e saldar a dívida que ele tinha para com o rei. Irmãos, nenhum homem vive 200.000 anos. Então a dívida deste homem era impagável. Jamais aquele homem conseguiria saldar tão grande dívida. Veja comigo, irmãos, agora no versículo 25 e no versículo 26. Não tendo, porém, ele com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que o medo faz nós prometermos aquilo que nós não conseguimos cumprir. O medo daquele homem foi tão grande que ele fala para o seu senhor: tenha paciência para comigo e tudo eu te pagarei. Tenha longanimidade para comigo e eu saldarei a minha dívida. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, ele é perdoado daquela alta dívida. O seu senhor tem compaixão do seu servo, sente misericórdia por ele, vê que ele não tinha capacidade, condições de granjear tanto dinheiro, e aquele senhor voluntariamente perdoou o seu servo. Perdoou o seu servo da sua dívida astronômica. Olha o que nos diz no versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Que Senhor cheio de compaixão. Que Senhor cheio de bondade, cheio de generosidade para com o seu servo. Por causa de uma súplica, por causa de um pedido de misericórdia, por causa de um pedido de clemência, tenha de compaixão comigo. E aquele Senhor resolve perdoar tudo. Pode ir embora, você já não me deve mais nada. Você não precisa de me pagar nenhum centavo. Está perdoado toda a sua dívida. Está consumada a sua dívida. Não precisa mais. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Que grande graça este Senhor entregara para o seu servo. Um favor imerecido. Você não precisa pagar mais nada. Você está perdoado. Está liquidada a dívida. Mas Jesus continua a parábola. E olha o que ele vai nos dizer no versículo 27. No versículo 28, desculpa. Saindo, porém, aquele servo, o servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Meus irmãos, que cenário horrível, que cenário triste. Não parece que aquele homem que foi perdoado, não parece que aquele homem que foi graciosamente apagada toda a sua dívida, agora agindo assim com o seu conservo. O texto vai nos dizer que este servo, quando ele sai da presença do seu Senhor, quando ele é perdoado, aqueles 10.000 talentos, aquela dívida impagável, ele encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Este homem, muito ao contrário do seu Senhor, ao invés de ser misericordioso, ele trata o seu conservo com brutalidade. Ele trata o seu servo com rigor, com dureza, com maldade. Olha o que nos diz o texto: agarrando-o, começou a sufocá-lo, agarrando ele pelo seu pescoço e dizendo: paga-me o que você me deve. Como um homem pode ser assim, tão sem coração, tão sem misericórdia? Essa dívida que o seu conservo tinha para com ele era insignificante. Principalmente quando nós olhamos a dívida que ele foi perdoado. Essa dívida não era nada. Essa dívida era pó, perto daquilo que ele foi perdoado. A dívida do conservo, irmão, 100 denários, naquela época, era 100 dias de trabalho, ou 3 meses de trabalho. Uma dívida insignificante, perto daquela que ele foi perdoado. Porque aquele servo, ele foi perdoado 200.000 anos de trabalho. Mas quando ele encontra o seu conservo que lhe devia 3 meses de trabalho, ele agiu com brutalidade. Ele agiu com ira. Ele agiu com rispidez. A desproporção das duas dívidas, irmãos, era imensa. 10.000 talentos, a dívida que ele foi perdoada, são 600.000 vezes maior do que 100 denários. A dívida que ele foi perdoado é 600.000 vezes maior do que a dívida que o seu conservo tinha para com ele. Como um homem que foi perdoado 200.000 anos de trabalho não consegue perdoar uma dívida tão insignificante? Leia comigo, irmãos, 3 versículos subsequentes, 28, 29 e 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha misericórdia comigo, e tudo eu pagarei. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida.
Este servo não teve a mínima compaixão para com seu conservo. Ele não teve a mínima compaixão para com seu servo. Eu me lembro, irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, o meu coração ardia, o meu coração queimava. Eu me lembro perfeitamente, meus irmãos, que quando eu me deparei com este capítulo, eu encontrei este cenário, eu comecei a suar, e eu comecei a orar a Deus: Deus, justiça, Deus, justiça, Senhor, justiça, isso não pode ficar impune. Este homem, ele é muito cruel, este homem, ele é muito mau. Deus, justiça. Eu fiquei indignado, eu fiquei revoltado quando eu li esse texto pela primeira vez. Eu comecei a dizer: Senhor, não é possível. Como um homem que acabou de ser perdoado, ele não consegue perdoar o seu próximo. Como um homem que acabou de receber misericórdia, ele não consegue ser misericordioso. Como um homem que acabou de receber a graça divina, não consegue derramar a graça sobre os seus irmãos. Eu quero convidar a igreja nessa noite a se indignar com este homem. Eu quero que vocês se revoltem com este homem. Eu quero que vocês se indignem com a atitude deste homem. Não é possível um homem ser tão cruel como este. Isto é inadmissível. Isto não pode ser aceitado. Como um homem pode ser tão cruel como este homem? Como um homem pode ser tão truculento como este homem? Sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Irmãos, mas quando eu li este capítulo 18, eu entendi, meus irmãos, que este homem é você, que este homem sou eu. Este homem da parábola, mau, cruel, rancoroso, é você. Este homem sou eu. Todas as vezes que nós não perdoamos os nossos irmãos, nós se tornamos semelhante a este servo malvado. Nós se comparamos a este servo malvado, porque, irmãos, fomos nós que fomos perdoados 10.000 talentos. Era nós que tínhamos uma dívida impagável com o nosso Senhor, e este Senhor não é um rei desta terra, mas é um rei do céu e também da terra, que governa em cima e governa embaixo. Este homem que Jesus está narrando nesta parábola é você. Este homem sou eu. Somos nós que nos comparamos, que nos assemelhamos a este homem quando nós não perdoamos os pecados dos nossos irmãos. Somos nós, irmãos, que fomos perdoados por Cristo Jesus, uma dívida impagável, uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, liquidar. Foi Cristo Jesus que graciosamente nos perdoou e nos redimiu de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas. O perdão que nós granjeamos do nosso Senhor é tão valiosa que nada será jogado na nossa cara. Porque quando Deus nos perdoa, Ele literalmente nos perdoa. Não é como muitos aí fora dizem: eu perdoei, mas quando vê você já joga na sua cara. Nada, nenhum pecado Deus lançará sobre a tua face. Nada foi perdoado, está liquidado. Glória a Deus. Toda dívida, irmãos, fora perdoado por Cristo Jesus graciosamente. Uma dívida que jamais nós conseguiríamos pagar, uma dívida que jamais nós conseguiríamos liquidar. Nós tínhamos essa alta dívida, 10.000 talentos. Veja comigo, irmãos, agora no versículo 29, vamos fazer a exposição deste versículo também. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia:
tenha misericórdia comigo, e eu pagarei tudo a você. Veja comigo, irmãos, com toda certeza, essas palavras foi um tapa na cara daquele servo malvado, porque ele utiliza das mesmas palavras que outra hora ele utilizou com o seu Senhor, as mesmas. Senhor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Foi as mesmas as palavras que ele usou para com o seu Senhor quando ele foi perdoado, e foi essas mesmas palavras que o seu conservo usa para com ele: tenha misericórdia de mim e tudo eu te pagarei. O conservo, irmão, o servo, muito pelo contrário, ele não traz consigo nenhum sinal de misericórdia, ele não traz nenhum sinal de compaixão, ele não traz consigo nenhum sinal de graça, ele não traz consigo nenhum sinal que vai perdoar o seu irmão. Muito pelo contrário, vai agir com muita brutalidade. O conservo, o devedor, irmãos, o primeiro devedor, ele promete o impossível e foi perdoado. O primeiro prometeu o impossível: eu vou pagar os 10 mil talentos. É impossível. Ele promete aquilo que não pode cumprir. Já o segundo, ele promete aquilo que ele pode cumprir, mas não é perdoado. Aquele homem não conseguiu liberar o perdão para com seu irmão. Continue comigo no versículo 30. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aquele que foi perdoado, irmãos, de uma soma colossal, não consegue perdoar o valor irrisório. Aquele que foi alvo de grande compaixão, agora não consegue ser compassivo para com seu irmão. Quem não perdoa, irmãos, é porque não sabe o quanto foi perdoado. Só não consegue perdoar aquele que não sabe o quanto foi perdoado. Se você não conseguir perdoar, irmãos, é porque você não sabe a tal dívida que você tinha para com Deus, e graciosamente Ele te perdoou. Se você não consegue liberar o perdão, é porque você não consegue reconhecer a gigantesca dívida que você fora perdoado. Se você não consegue liberar o perdão para o seu próximo, é porque você não entende a graça que Deus derramou sobre a sua vida quando Ele te perdoou totalmente, completamente e plenamente. Você não consegue entender o quanto que você foi perdoado. Mas aqueles irmãos que perdoam, ele sabe o quanto foi perdoado. Quando a pessoa sabe o quanto ela foi perdoada, quando ela reconhece a dívida altíssima que ela tinha para com o seu Senhor e foi milagrosamente, misericordiosamente perdoado, ele consegue perdoar o seu irmão. Nós, irmãos, fomos muito mais perdoados do que possamos perdoar. Nós fomos muito mais perdoados do que possamos perdoar. Toda dívida que o seu irmão tem contra você é irrisória com aquilo que você foi perdoado. Todas as ofensas que você sofreu na mão dos seus irmãos é irrisório perto daquilo que Cristo Jesus te perdoou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos comigo agora no versículo 31. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Irmãos, aquilo que aquele homem fizera
foi tão horrendo que até os seus companheiros se indignaram. Até os seus companheiros ficaram revoltados com tal atitude deste homem. Por isso que eu convidei a vocês a se revoltar com esta atitude. Porque Jesus faz questão de narrar que este homem tinha companheiros e eles ficaram muito tristes. Todos nós, quando nos deparamos com esta parábola, automaticamente nós ficamos revoltados. Nós clamamos por justiça. É isto que Jesus quer tirar de nós. É isso que Jesus quer passar para nós nessa parábola. É isso que Jesus quer passar para você, igreja do Senhor. O quanto que você foi perdoado e o quanto que você deve perdoar o seu irmão. Versículo 32 e o versículo 33. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Nós, irmãos, costumamos ser muito justos com os erros do nosso irmão. E somos muito misericordiosos com os nossos próprios erros. Nos revoltamos com os erros dos nossos irmãos, mas jogamos para baixo do tapete os nossos erros. Os erros dos nossos irmãos nos incomodam de uma maneira tão grande que nós nos revoltamos até. Mas com os nossos erros, com os nossos próprios erros, somos passivos. Não é nada. Só foi mais um erro, só foi mais um tropeço. Ele vai entender, ela vai entender. É assim, irmãos, que nós pensamos, infelizmente. Veja comigo no versículo 34. E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Aquele homem que foi perdoado, agora depois dessa atitude, ele foi obrigado a pagar toda a sua dívida. Irmãos, quem não perdoa é o mesmo que bebeu um copo com veneno, pensando que o outro que vai morrer. Quando nós não perdoamos, nós não estamos fazendo mal para o nosso irmão, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Quando nós não perdoamos, irmãos, não é o nosso próximo que está sendo afligido, é nós mesmos que estamos sendo afligidos. Olha que o texto nos diz, ele foi obrigado a pagar toda a dívida. Mas essa dívida, irmãos, é uma dívida absurda. Uma certa vez perguntaram para o pastor R.C. Sproul: pastor, um homem consegue pagar a dívida que ele tem para com Deus? E o pastor respondeu: não, e vírgula, não consegue, vírgula, a não ser que ele pague uma eternidade no inferno. Porque a sua dívida é de 200 mil anos. Ninguém consegue viver 200 mil anos. 200 mil anos é uma eternidade. Quando nós, irmãos, não queremos receber o perdão de Deus por também não perdoar o nosso próximo, é o mesmo de dizer para Deus: Deus, eu vou pagar a minha dívida. Deus, eu vou liquidar a minha dívida que eu tenho para com o Senhor. Mas essa dívida, meu irmão, é impagável.
Corra para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e encontre nele refrigério para a sua alma e perdoe, libere o perdão para o seu irmão. Porque não perdoar é o mesmo, eu vou repetir, do que pegar um copo cheio de veneno e tomar e pensar que o outro que vai morrer. Se você não perdoar, quem vai morrer é você. Quem vai morrer é você. Você não perdoar, quem vai morrer é você. Versículo 35. Assim, também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um do seu irmão. Quem não perdoa, irmãos, não pode ser perdoado. Olha que nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos irmãos as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. É gravíssimo. Quando nós não perdoamos, irmãos, é gravíssimo, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. Isto não sou eu que estou dizendo, isto é as Escrituras, isto é Cristo Jesus que está ensinando para os seus discípulos e para a igreja nesta noite. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, porque vocês foram muito mais perdoados por Cristo Jesus. Perdoar, irmãos, é um serviço de gratidão ao Senhor e reconhecimento a Ele, em voltar a glória e louvor a Ele pelo perdão que Ele te concedeu. Irmãos, não tem nada que Jesus nos peça que Ele já não tenha feito. Não tenha nada que Jesus nos peça que Ele nos tenha feito. Esse pedido de Jesus para Pedro, esse ensinamento para os seus discípulos, de perdoar 70 vezes 7, não é uma exclusividade para os discípulos de Jesus, mas é uma exclusividade do próprio Cristo, porque foi Ele que perdoou 70 vezes 7. Foi Cristo Jesus, irmãos, que te perdoou 70 vezes 7. Foi você, amada irmã, amado irmão, que foi perdoado por Cristo Jesus 70 vezes 7. Então o que Ele está pedindo para os seus discípulos e para a sua igreja é algo que Ele fez, que foi perdoar a nós 70 vezes 7. Jesus, irmãos, no momento da sua crucificação, no momento que Ele teve a sua face escarrada, no momento que Ele recebeu bofetadas em tua face, no momento que Ele foi pregado na cruz do Calvário, no momento que Ele foi zombado, no momento que o seu corpo foi erguido no alto daquela cruz, o próprio Cristo Jesus voltou aos céus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O próprio Cristo Jesus liberou uma palavra de perdão na cruz do Calvário. O próprio Jesus perdoou os seus malfeitores na cruz do Calvário. O próprio Cristo perdoou na cruz do Calvário aqueles que lhe bateram sobre a sua face, aqueles que escarraram sobre o teu rosto, aqueles que pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro. O próprio Cristo Jesus clamou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na cruz do Calvário, irmãos, Jesus liberou perdão para com aqueles que o crucificaram. Quero trazer uma frase do Josemar Bessa, que nos diz: Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Nós costumamos crucificar aqueles que nós deveríamos perdoar. Cristo Jesus perdoou aqueles que o crucificaram.
nós costumamos crucificar aqueles que nós deveríamos perdoar. Nós somos muito diferentes do nosso Senhor. Nós não parecemos nada com Cristo Jesus. E por isso, o céu para mim vai ser um espanto. O céu para mim vai ser algo magnífico. Eu ficarei espantado. Quando chegar aquele grande dia de eu entrar no reino do céu, de eu falar, eu aqui, a minha dívida é muito alta, mas quando eu olhar para Cristo Jesus, quando eu olhar nas obras de Cristo Jesus, eu encontrarei refrigério seguro nele, e direi, louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa voluntariamente os pecadores. Pois Cristo Jesus, irmãos, Ele nos perdoou. A maior mentira, irmãos, eu já estou encerrando, a maior mentira que Satanás pode fazer você acreditar é que o seu pecado não tem perdão. A maior mentira que Satanás pode sussurrar nos seus ouvidos é dizer para você, já era, para você acabou, o seu pecado é inadmissível, o seu pecado não tem perdão. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, isso é uma grande mentira do adversário, porque há perdão para o seu pecado, diz o Senhor Salvador Jesus Cristo nessa noite, 70 vezes 7 sobre a sua vida. Há perdão para o seu pecado, não tem nenhum pecado que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. Não tem nenhum pecado que Cristo não possa perdoar, a não ser se você não se arrepender dele. Mas todos os pecados têm perdão por Cristo Jesus. Todos, absolutamente todos, têm perdão dos seus pecados por intermédio de Cristo Jesus. Pois, irmãos, o perdão de Deus, ele é imerecido. Ninguém merece o perdão de Deus. Todo mundo, irmão, ninguém merece o perdão de Deus. Jesus, irmãos, ele perdoou um mentiroso como Abraão, ele perdoou um adúltero como Davi, um feiticeiro e assassino como Manassés, ele perdoou o covarde Pedro, ele perdoou uma prostituta como Maria Madalena. Há perdão para você e para mim nessa noite da parte de Deus. Há perdão para as nossas vidas, meus queridos. Com isso, irmãos, perdoando uns aos outros, nós mostramos que fomos realmente alcançados pelo perdão de Deus. Perdoando, irmãos, uns aos outros, nós conseguimos orar. Nós podemos orar. Se você consegue perdoar o seu irmão, você pode orar. Nós podemos orar. Pai nosso que estás nos céus. Assim como o Senhor perdoou as minhas dívidas, assim nós também perdoamos aos nossos devedores. Amém. Com isso, irmãos, nós somos alcançados pelo perdão de Deus e também conseguimos perdoar. E com isso, nós oramos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor. Como costume nosso da Igreja Batista, nós iremos tirar alguns minutos de oração. Você que foi perdoado por Deus e consegue perdoar o seu irmão, ore ao Senhor. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, peça a Deus para te ajudar, para lhe ajudar a perdoar e entender o quanto que você foi perdoado. Amém.
Pode orar, tá, irmão? Vocês oram como quiser, em pé, sentado, de joelho, fiquem à vontade.